irreligiosos, acostumados a maravilhar-se com a magia dos sacerdotes egípcios e que necessitavam de demonstrações incisivas que mostrassem a eles que a magia do Deus de Moisés era mais forte que a dos deuses do Egito. Assim, o plano espiritual decide impressionar aquelas almas pelos olhos para, com o tempo, atingir-lhes o coração. Este Deus tem que se impor pelo terror a um povo que ainda não havia aprendido a amar. 21. E disse o Senhor a Moisés: desce e protesta ao povo que não trespasse o termo para ver o Senhor, a fim de que muitos deles não pereçam. Êxodo 19, 2. É preciso que o povo tema Deus para aprender a respeitá-lo. Com o tempo e as encarnações bem aproveitadas, o respeito torna-se amor e, quando se ama a Deus, torna-se um com Ele. Pode-se repetir as palavras de Cristo: eu e meu Pai somos um. 8.1.3. A comunicação com os Espíritos no Deuteronômio. Lê-se o seguinte: 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. 10. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro nem feiticeiro. 11. Nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. 12. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante dele. Deu em 18, 9-12. Esse texto diz respeito à repressão da magia, tomada como uma abominação aos olhos do Senhor. O motivo para o tom repressivo é o fato de que a atitude mágica se encontra associada ao orgulho e arrogância. O mago tem muito da atitude de desafio que na tragédia grega chama-se híbris e que é responsável pela perda do herói. O mago, como vimos alhures, é aquele que acredita que pode dominar os deuses e colocá-los sob a sua vontade. O Deus de Moisés quer exatamente o contrário. Ele quer que os hebreus se convertam em seu povo, que o aceitem como Senhor absoluto, que a ele se submetam sem qualquer restrição. Porém, nesses versículos, uma referência particularmente interessante, e a que diz respeito à consulta aos espíritos dos mortos. Os detratores do espiritismo dela têm se valido para mostrar aos seus seguidores que a invocação de espíritos desagrada a Deus e, com isso, condenarem toda atividade mediúnica. Nossa opinião é diferente. Antes de qualquer coisa, essas palavras mostram de modo concreto que tais práticas eram comuns aos judeus, a ponto de merecerem atenção especial do legislador no Deuteronômio. Essa citação é das mais interessantes e significativas e, portanto, merece, de nossa parte, maior cuidado e melhor exame. No livro de Números há um momento em que Deus chama Moisés e ordena-lhe que se reúnam 70 anciãos, que os leve à porta do tabernáculo e ali esperem para que o Senhor lhes fale. Consoante o trecho em questão, Deus se mostra interessado em criar um grupo de médiuns que possa dividir com Moisés as tarefas de receber as mensagens divinas. 24. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e juntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs em roda da tenda. 25. Então, o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e, tirando-o do espírito que havia sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram e não cessaram mais de o 8 fazer, mas depois nunca mais. 11.24-26. No campo estavam 2 homens, Eldade e Medade que, embora escolhidos por Moisés, não estavam entre os reunidos no tabernáculo. Sobre eles pousou também o Espírito do Senhor e eles profetizaram. Um jovem que os viu apressou-se em contar para Moisés que os 2 homens profetizavam no campo. Josué, filho de Num, um dos mancebos escolhidos, falou a Moisés que proibisse aquelas manifestações. Moisés, entretanto, nem mesmo os repreendeu,
Antes falou com alegria: eu gostaria que toda Israel profetizasse. Num 1.29. Com esta reunião e sob a orientação divina, fundou-se, naquele dia, um colégio profético, ou mediúnico, que teria por incumbência entrar em contato com os espíritos superiores sempre que fosse necessário. Com este colégio passaram a existir em Israel dois tipos de mediunidade: a dos profetas, mediunidade oficial, consagrada pelo próprio Deus, e a dos necromantes, mediunidade particular, reconhecida, mas não consagrada. Que diferenças se pode estabelecer entre os profetas e os necromantes? As diferenças não são poucas. Resumindo-se, entretanto, pode-se dizer que os profetas não invocam espíritos, já que estes se manifestavam segundo os interesses da espiritualidade. Os necromantes invocavam espíritos para atender interesses dos seus consulentes. Os profetas, naturalmente, não cobram por seu trabalho. Os necromantes costumam receber pela atividade que exercem. Os profetas tinham interesse no social, no coletivo, em outras palavras, no destino do povo de Israel. Os necromantes atendiam a casos particulares e visando interesses próprios. Os profetas entravam em contato com espíritos de alta envergadura, que se identificavam pelo nome genérico de espíritos do Senhor. Os necromantes, como o próprio nome indica, necros igual morto, cadáver, mantém igual adivinhação, consultavam os espíritos de pouca elevação. Deste modo, os profetas formavam uma corporação de médiuns oficiais, amparados e esclarecidos pelo plano espiritual superior, e tinham por principal tarefa orientar o povo e os seus líderes no sentido de não se desviarem dos caminhos traçados por Deus. Os necromantes, ao contrário, eram médiuns que viviam na comunidade, exercendo funções comuns e usando as suas faculdades mediúnicas em proveito pessoal. Assim, acreditamos que a proibição que se encontra no Deuteronômio tem por objetivo a mediunidade dos necromantes e não a mediunidade como um todo. A mediunidade não esclarecida é sempre perigosa e, não raro, pode ser motivo de processos obsessivos dos mais terríveis. Aquele que pratica a mediunidade sem o conhecimento necessário e o respaldo moral indispensável assume responsabilidades espirituais cuja extensão e gravidade nem mesmo pode imaginar. Assim, Moisés andou certo em proibir que essas práticas fossem disseminadas entre o povo e a mediunidade se abastardasse em mãos inescrupulosas. Moisés não desconhecia também que os consulentes deste tipo de mediunidade são espíritos inseguros, preguiçosos, angustiados, frágeis, que procuram resolver, através deste recurso, os problemas que eles próprios deveriam enfrentar e resolver. Por outro lado, os espíritos que se dedicam a auxiliar esse tipo de pessoas são ignorantes, pseudo-sábios, vaidosos, materializados, que buscam nos encanados a possibilidade de dar vazão às suas inferioridades. Aprofundando-nos um pouco mais na questão, examinaremos dois casos de mediunidade profética. Comecemos por Samuel. Samuel era filho de Eucana e de Ana, a qual era estéril. Um dia, cansada de sua esterilidade, Ana foi ao templo e pediu ao Senhor um filho, garantindo que, se a criança nascesse e fosse um menino, seria ofertada ao serviço do templo. Não demorou muito e o Senhor, ouvindo as preces de Ana, enviou-lhe um filho, que se chamou Samuel. Como a mãe prometera, o menino foi entregue ao sacerdote Eli para que fosse iniciado nos afazeres do templo. Estava, um dia, o menino Samuel deitado em seus aposentos. As luzes se haviam apagado e a noite era silenciosa. Samuel ainda não havia adormecido. Então ouviu distintamente alguém chamá-lo: Samuel. Samuel. O menino correu até onde dormia o velho sacerdote e lhe perguntou se ele o havia chamado. Ele acordou e acalmou Samuel, dizendo que fosse dormir. Tudo aquilo fora, certamente, uma impressão sua. Samuel, obediente,
Voltou para o seu quarto e tentou dormir, mas o fenômeno se repetiu por mais 2 vezes, até que ele, compreendendo a origem da voz, disse a Samuel que, se tornasse a ser chamado, dissesse sem medo: eis-me aqui. Fala, Senhor. Temos aqui um caso típico de mediunidade auditiva, a que os judeus chamavam de Osê. As relações mediúnicas entre Samuel e os Espíritos do Senhor serão permanentes e o Senhor governará o seu povo por meio de seu médium. Um dia, entretanto, o povo pede a Samuel um rei. Samuel ora a Deus e os Espíritos vêm em sua ajuda. O profeta expõe a vontade do povo. Os Espíritos do Senhor se entristecem, porque veem que o povo, inconsequentemente, desprezava o governo espiritual para aceitar um governo material de funestas consequências para eles. Mesmo assim, o plano espiritual diz a Samuel que dará ao povo um rei quando o momento for chegado. Um outro exemplo que merecerá a nossa atenção é o de Jeremias, o profeta das Lamentações. Logo no início de seu livro ele nos conta: 4. Assim, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 5. Antes que te formasses no ventre de tua mãe te conheci e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. 6. Então, disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. 7. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te envie, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. 9. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. 10. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e destruíres, para arruinares e dissipares, para edificares e semeares. G.I. 4-10. Esta passagem do profeta Jeremias é particularmente interessante. Inicialmente, Deus lhe diz que o conhecerá antes que se formasse no ventre de sua mãe, e antes que ele nascesse o havia santificado. A afirmação é demasiadamente franca. A insinceridade é um defeito que não se pode imputar à Bíblia. Assim, fica bastante claro, sem sofismas, que Jeremias, antes de nascer, já era um espírito constituído do qual o Senhor conhecia as virtudes e que, por isso, o escolhera para realizar na terra a missão espinhosa da mediunidade. A tarefa proposta pelo Senhor é enunciada por meio de 6 verbos, que podem ser agrupados em 2 blocos: arrancar mais, destruir mais, arruinar mais, dissipar, e edificar mais, semear. Os 2 blocos estão colocados em ordem, de modo que a obra do profeta deverá ter 2 momentos distintos. Primeiro é preciso destruir, dissipar, limpar o terreno das ervas daninhas, para depois plantar a semente do Senhor e edificar seu reino no coração do homem. Assim, em muitas ocasiões, a tarefa dos espíritos empenhados nos trabalhos de reconstrução é, antes de qualquer coisa, a de enfrentar o mal sem ser mal, resistir à violência sem se deixar levar por ela, enfrentar os corruptos sem se corromper. É fundamental que os trabalhadores da grande seara tenham, antes de qualquer coisa, a energia moral que os fará fortes para lutar contra as forças da negatividade sem esmorecimento, como o agricultor cuidadoso, que limpa o seu campo das ervas daninhas e dos animais nocivos antes de semear a sua semente. Assim também os Espíritos do Senhor têm que erradicar os escolhos, ceifar o joio para que o trigo cresça. Para levar a bom termo uma obra desta natureza, é mister ter qualidades espirituais solidificadas. Deus não tem a menor dúvida de que Jeremias tem essas qualidades. Como se sabe, através da doutrina espírita, as qualidades espirituais são conseguidas pelo processo reencarnatório. Os espíritos ensinam que todos nós, em nossa origem, nascemos simples e ignorantes. O Livro dos Espíritos, questão 115. Assim, se Jeremias possui todas essas qualidades, como as conseguiu?
A resposta nos parece demasiadamente óbvia. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. No tempo de Jeremias, o povo de Israel vivia mergulhado nas grosseira idolatria, em corrupção permanente, convivendo com a mentira e com a hipocrisia, arrastado por suas paixões. No meio, o pequeno Jeremias tem que dissipar as trevas e fazer passar a luz. Ele tem que cumprir a sua missão mesmo que, às vezes, esta lhe pareça árdua e penosa. 10. Ai de mim, minha mãe! Porque me geraste para ser um homem de rixa e de contenda por toda a terra. Ger 15, 10. Nos momentos mais agudos, de dores mais lancinantes e angústias mais violentas, Jeremias rebela-se e explode contra o Senhor num desabafo franco, mas o Senhor junge as suas cadeias e arrasta como as águas caudalosas de um rio arrastam a folha pequenina que caiu da árvore durante a tempestade. 7. Tu me seduziste, Senhor, e eu fui seduzido. Foste mais forte do que eu, pudeste mais, tornei-me objeto de escárnio, todo dia todos me insultam. 8. Porque há tempo que falo gritando contra a iniquidade e anunciando com repetidos clamores a ruína, e a palavra do Senhor tornou-se-me em opróbrio e em ludibrio em todo dia. 9. Então, disse eu, não me lembrarei mais dele, nem falarei mais em seu nome. Porém, ateou-se no meu coração como fogo abrasador, concentrado nos meus ossos, e desfaleci, não podendo suportar. Ger 20, 7-9. O profeta sofre. A força divina o abala até aos ossos, revolve-lhe o sangue, aquece-lhe o coração e ele, então, recorda-se do pacto feito com Deus e termina o seu canto de revolta com palavras de louvação. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor porque livrou a alma do pobre das mãos dos malvados. Ger 20, 1-3. Assim, Jeremias continuou o seu caminho servindo ao Senhor e convivendo com a angústia e a violência. Quando menos espera, o Senhor o toma e fala por ele, reprochando os comportamentos desviantes, acusando os imorais. Mas ele sabe que o Senhor ama seu povo mesmo quando põe na boca do profeta palavras duras. O Senhor ama Israel e reserva para ele um caminho luminoso. Entretanto, o povo desconhece este caminho. 7. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e o grou e a andorinha observam o tempo de sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Ger 15, 10. Há muito de ternura e de carinho nesta oração, a mesma ternura e o mesmo carinho que Jesus usará com respeito a Jerusalém ao se comparar com a galinha que, cuidadosa, abre as suas asas para agasalhar os seus pintinhos no momento de perigo. Examinemos, a seguir, um caso de necromancia típico. Encontramo-lo no livro de Samuel, 1-25. Antes, porém, de entrarmos na passagem em questão, consideramos oportuno dar informações mínimas sobre Saul, personagem central deste pequeno drama. O leitor deve estar lembrado de que o povo pediu a Samuel um rei. Samuel aconselhou-se com Deus e o Senhor lhe disse que lhe mandaria o rei no momento oportuno. Naquele tempo havia um homem da terra de Benjamim que se chamava Quis. Quis tinha um filho por nome Saul. Certo dia, tendo-se extraviado as mulas de Quis, Saul e mais alguns rapazes foram incumbidos de procurá-las. Os rapazes saíram e, por mais que procurassem, não encontravam os animais. Saul, preocupado com o tempo que estava fora de casa, resolveu voltar. Um dos rapazes, entretanto, disse-lhe que, ali perto, morava um vidente, homem de grandes poderes, a quem Deus distinguia sobremodo. Talvez ele lhes desse alguma indicação sobre o destino das mulas. Este vidente era Samuel. 2 dias antes, porém, o Senhor havia dito ao seu profeta. 16. Amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o povo de Israel e ele livrará meu povo das mãos dos filisteus, porque tem olhado pelo meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Unção 9,16. Assim,
Quando, naquela tarde, Samuel viu Saul, que viera à sua procura para ter uma informação sobre os animais perdidos, entendeu que aquele era o rei enviado por Jeová. Naquele mesmo dia, Saul permaneceu em companhia de Samuel e mais tarde foi ungido rei, conforme a vontade do Senhor. Saul, espírito ainda imaturo, governava com dificuldades, sendo, por isso, assessorado por Samuel. Médium inseguro, costumava ter problemas com os espíritos obsessores, de uma certa feita. São 16, 14. Foi atormentado por um espírito que o deixou quase louco. Este caso tem uma particularidade. Saul, quando atormentado pelo espírito, só conseguia alívio com os sons da harpa de Davi. 23. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e o espírito mau saía dele unção. 18, 23. Tempos depois, morreu Samuel e foi enterrado em Rama, sua terra natal. Os filisteus, então, juntaram um grande exército e acamparam em Sunem, prontos para atacar Israel. Saul, sabendo das forças filisteias, teve medo e, incapaz de liderar a defesa, decidiu consultar o Senhor sobre o que fazer naquela grave emergência. 5. E, vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito seu coração. 6. Consultou, então, o Senhor, que não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. 7. Saul disse aos servos: Buscai-me uma mulher necromante e eu irei ter com ela e a consultarei. Os seus servos disseram-lhe: Endor há uma necromante unção. 28, 5-7. Examinemos cuidadosamente esta passagem. Samuel, amedrontado pela iminência do ataque dos filisteus, decide pedir a ajuda do Senhor para si e para o povo. O texto nos fala de 3 modos de entrar em contato com os espíritos superiores: os sonhos, Urim e os profetas. Dos 3, o menos conhecido é Urim. Este elemento aparece na tradição hebraica associado a um outro, chamado Tumim. O texto de Samuel 5, 41, na Septuaginta, que nos fala a respeito da transgressão de Jonatas, apresenta-nos o Urim e o Tumim como alguma coisa que se usava para tirar a sorte. O texto hebraico, ao contrário da Septuaginta, diz que, no trecho citado, houve o sorteio, mas não se faz referência ao Urim e ao Tumim como os instrumentos pelos quais o sorteio foi realizado. Mas, o que era de fato o Urim e o Tumim? Esta é uma das questões mais obscuras e misteriosas de toda a Bíblia. No texto hebraico, só existem 5 referências a esses objetos: Êxodo 28, 29-30, Levítico 8, 8, Números 27, 21, Deuteronômio 33, 8, e Samuel 28, 6. A única referência após Exílio que encontra-se em Esdras 63 e Neemias 7, 65. Em todas essas passagens não aparece qualquer detalhe esclarecedor sobre a forma desses objetos e o modo de utilizá-los. Conforme o professor Francis Davidson, o Novo Comentário da Bíblia, página 319 a 320, as principais teorias que pretendem explicar esses objetos são as seguintes. A. O Urim e o Tumim eram semelhantes às pedras nas quais estavam escritos os nomes das tribos de Israel, e as mensagens eram obtidas por meio da iluminação das letras que formavam as respostas. B. O Urim e o Tumim eram dados de diamantes, com os quais se lançava a sorte. C. O Urim era uma pedra transparente e o Tumim uma pedra opaca. O objetivo delas era mostrar a luz ou julgamento. Quando caía o Urim, a resposta era favorável, e quando caía o Tumim, desfavorável. D. Para outros, o Urim era uma pedra brilhante que trazia gravada o nome de Jeová e ficava dentro do efodé. O sumo sacerdote, de pé,
em frente ao propiciatório ou ao véu do tabernáculo, olhava a pedra e, caindo em transe, profetizava. Embora essas opiniões nada nos revelem de concreto sobre esses objetos, sendo simples especulações com base em dados indiretos, uma coisa nos parece clara: o Urim e o Tumim eram objetos utilizados pelos sacerdotes para entrarem em contato com os espíritos do Senhor nos momentos em que o povo se encontrava em crise. Deixemos, entretanto, o Urim e o Tumim adormecidos na sombra do mistério e voltemos ao estudo do texto. Como vimos, Saul, que havia tentado as três formas legais, sonhos, Urim e os profetas, para entrar em contato com os espíritos, não obteve qualquer resposta. Deste modo, sentindo-se abandonado por Deus, resolveu consultar uma necromante. A palavra necromante é grega. Um invocador de espíritos em hebraico se diz Obobal-Ob. A etimologia de Ob é incerta. Há, entretanto, quem a derive de um verbo árabe aba, que significa voltar. Assim, Ob teria o sentido de um espírito que volta ou, ainda, um espírito que fala por meio de um médium, nabi, ou, por fim, pessoa que invoca um espírito. O local onde morava Pitonisa, Endor, era uma localidade que ficava a uns 14 quilômetros ao norte de Gilboa, próximo do pequeno Hermon. Saul, sabendo que a consulta a uma necromante era ilegal, pois ele mesmo colocara os necromantes na ilegalidade, disfarçou-se e, durante a noite, foi visitar a mulher. Para chegar a Endor, Saul deve ter feito uma boa caminhada, cerca de 4 horas, pois teria que evitar as tropas filisteias que estavam acampadas em Sunem. 8. Saul, pois, disfarçou-se, tomou outros vestidos e partiu com 2 homens. Chegaram à noite na casa da mulher e Saul lhe disse: adivinha-me pelo espírito de necromante e faz aparecer quem eu disser. 9. A mulher respondeu-lhe: tu bem sabes tudo o que fez Saul, como expulsou do país os magos e os adivinhos, porque me armas, pois, ciladas, para que me matem. 10. Então, Saul jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, que disto não te virá mal algum. Unção. 28, 8 a 10. O quadro é impressionante. Na sala pequena e escura, iluminada ao mínimo por uma velha lâmpada de azeite, Saul está sentado frente à mulher. O coração bate-lhe descompassado, um suor frio lhe escorre pelo pescoço. Querendo iniciar a sessão, ele pede à mulher que lhe faça aparecer um espírito. Ela, que não ignora a ilegalidade daquele pedido, pergunta ao consulente se ele não tem escrúpulos em colocar a vida dela em perigo. Saul está nervoso, angustiado e, por isso, apressa-se em dar garantias ao médium. 11. E a mulher disse: quem queres tu que eu faça subir? E disse ele: faz subir Samuel. 12. Tendo visto aparecer Samuel, deu um grande grito e disse a Saul: por que tu me enganaste? Tu és Saul. 13. E o rei lhe disse: não temas, porém dize-me o que vês. Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra a unção. 28, 11 a 13. Saul, que parece não ter visto o espírito, pede à mulher que o descreva, e ela o faz com poucas palavras. Saul, porém, quase que imediatamente sente que se tratava de Samuel e, reverenciando-o, prostra-se com o rosto no chão. 15. Mas Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me vir cá? Saul respondeu-lhe: eu me acho no último perto, porque os filisteus fazem-me guerra e Deus retirou-se de mim e não me quis ouvir nem por profetas nem por sonhos. Por esta razão te chamei, para que me indiques o que devo fazer. 16. Samuel disse: para que me interrogas quando Deus se afastou de ti e passou para o teu rival. 17. Porque o Senhor te tratará como eu te disse de sua parte, arrancará o teu reino de tua mão e o dará a Davi, teu parente. 18. Porque tu não obedeceste à lei do Senhor,
nem executaste os decretos de sua ira contra os amalecitas, por isso, te fez hoje o Senhor aquilo que padeces. 19. O Senhor entregará contigo Israel nas mãos dos filisteus. Amanhã, tu e os teus estareis comigo, e o Senhor entregará também nas mãos dos filisteus o acampamento de Israel. 20. Imediatamente Saul caiu estendido por terra, porque se espantou com as palavras de Samuel e estava sem forças, porque não tinha comido coisa alguma em todo aquele dia. Unção. 28, 15 a 20. O diálogo se inicia com Samuel fazendo uma pergunta a Saul: por que me inquietaste, mandando-me chamar? 14. Saul disse-lhe: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto em uma capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Isso. 28, 14 a 15. Tranquilizada pela atitude do estranho, a mulher prepara-se para fazer o seu trabalho. Pergunta, então, sobre quem ele quer que ela faça subir. Por que subir? As noções que possuímos sobre o mundo espiritual são de que se trata de uma região que fica situada por cima. Mesmo a nossa noção de inferno é a de um local que fica fora da terra. Daí, expressões como abaixar espíritos ou fazê-los subir quando estão perturbando alguém. Entre os judeus, o mundo das sombras chama-se Sheol e fica, como o Hades grego, por baixo da terra. Deste modo, a expressão fazer subir um espírito, no sentido de trazê-lo ao nosso convívio, justifica-se plenamente. Quando o espírito começa a se manifestar, a mulher dá um grito, pois compreende que o misterioso consulente que viera naquela noite procurá-la era o próprio Saul. Como a mulher soube disto? Em nenhum momento Saul dá-se a conhecer e até este momento ela parece de nada desconfiar. Tem-se, então, duas possibilidades: ou a escolha do espírito que deveria ser invocado faz a mulher entender que deveria ser o rei, ou o próprio Samuel a teria avisado. A sessão corre o risco de ser interrompida. O médium está assustado, e não era para menos. Ali estava Saul, o rei de Israel, aquele mesmo que expulsara os médiuns e adivinhos do seio de Israel. Saul, todavia, sente que não pode parar a comunicação e procura acalmar a mulher. Pede que ela lhe diga o que vê. Ela diz: vejo um Elohim subindo da terra. A palavra Elohim, plural de Eloá, traduz-se por deuses. O texto, entretanto, nos assegura que se tratava de apenas uma entidade. Por isso, o melhor sentido da expressão dita pelo médium seria: vejo um ser sobrenatural subindo da terra. A pergunta de Samuel parece indicar que ele desconhece ou, pelo menos, não dá importância à situação de Saul e do povo. Entretanto, a verdade é bem outra, pois ele acompanha os fatos com tristeza e demonstra conhecer os planos que o Senhor tem para Saul e o seu povo. A sua pergunta quer dizer outra coisa, portanto Samuel interroga a Saul para despertá-lo quanto a uma realidade, a lei de causa e efeito. A culpa do que se passa com Saul é a resultante de seu próprio comportamento inconsequente. Assim, quando ele julga que Deus o abandonou, não percebe que o que aconteceu foi justamente o inverso. Saul não pode, por conseguinte, esperar o auxílio divino, já que ele não se colocou de forma adequada a receber esta ajuda. Uma outra questão que desconhecemos com frequência é que a ajuda divina às vezes nos vem de tal modo que, em nossa ótica centralizadora e egoística, nos parece desajuda ou até mesmo castigo. Isto Saul é incapaz de perceber, de compreender que o espírito cresce no sofrimento e que uma derrota humilhante pode nos trazer muito mais lições do que a vitória consagradora. Uma outra questão diz respeito ao tipo de fenômeno que se deu em Endor, naquela noite terrível para Saul e seus homens. Neste caso, existem duas possibilidades: a materialização do espírito de Samuel ou a incorporação. Ambas podem ter acontecido, não ao mesmo tempo, naturalmente. O fato de Saul, em nenhum momento,
Demonstrar estar vendo o espírito reforça bastante a tese da incorporação, mas a tese da materialização não deve ser descartada completamente. 21. Então veio a mulher a Saul e, vendo-o perturbado, disse-lhe: Eis que deu ouvidos à tua criada a tua voz e pus a minha vida na tua mão, e ouvi as palavras que disseste. 22. Agora, pois, ouve também as palavras da tua serva e porei um bocado de pão diante de ti, come para que tenhas forças para te pôres em caminho. 23. Porém ele recusou e disse: Não comerei. Porém os seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz e levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. 24. Tinha a mulher em casa uma bezerra cevada e se apressou e a degolou, tomou farinha e a amassou e a cozeu em bolos ázimos. 25. E os trouxe diante de Saul e de seus criados, que comeram. Depois se levantaram e foram naquela mesma noite. Isso. 28, 21-25. Esta é a primeira grande lição que Saul recebeu depois do seu encontro com Samuel. Samuel voltara para o plano espiritual e Saul encontra-se caído no chão em profundo sofrimento. Possivelmente tivesse os olhos mergulhados em lágrimas. A sala está em silêncio, ouve-se apenas a respiração dos personagens. Lá fora geme o vento, como se entoasse um requiem pelo rei. Neste momento de extrema solidão e angústia indefinível, quem vai ajudá-lo é a necromante, que fora banida de Israel por ele próprio algum tempo antes. A mulher denota uma notável grandeza de espírito. Não escarnece daquele homem outrora poderoso que agora, ali, deitado no chão de sua sala, parece uma árvore que, batida pelo vento, está prestes a desabar. Não encara o fato como uma vingança pessoal, antes compreende toda a tragicidade da situação, toda a força humana daquele momento. Mata o seu bezerro, coze pães ázimos e dá de comer a Saul e seus homens. Eles partem e ela fica olhando as sombras que deslizam lá fora. Tudo está acabado. 8.1.4 Esaú e Jacó. Esaú e Jacó eram dois gêmeos, filhos de Isaac e de Rebeca. Conforme a narrativa do Gênesis XXVI, 21, Rebeca era estéril e, tendo desacorado ao Senhor por causa da esterilidade de sua mulher, esta concebeu. Estamos, assim, frente a um dos temas mais caros às narrativas bíblicas, o tema da mulher estéril. Este tema relaciona-se sempre com o nascimento de um varão prodigioso, um espírito missionário com uma tarefa bastante específica. Estando, pois, Rebeca grávida, notou que algo estranho estava acontecendo com a sua gravidez, havia em seu ventre mais de uma criança, e elas pareciam brigar. Preocupada com aquele acontecimento inusitado, Rebeca consulta o Senhor, que lhe dá a seguinte explicação. 23. Duas nações há no teu ventre, dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Gen 25, 23. No dia do parto, nasceram dois meninos. O que nasceu primeiro era ruivo e peludo, chamou-se Esaú. O segundo, que viera agarrado ao calcanhar do irmão, teve por nome Jacó. Embora fossem gêmeos, o fato de Esaú ter nascido na frente de seu irmão deu-lhe o direito à primogenitura, que lhe seria passada por meio de uma bênção ritual que Isaac lhe daria antes de morrer. À medida que os meninos cresciam, iam revelando personalidades completamente opostas. Esaú gostava do campo, da vida ao ar livre, dos perigos das caçadas e da solidão selvagem das montanhas. Era um espírito rude, violento, apaixonado. Jacó, ao contrário, era tímido e reflexivo. Gostava da vida tranquila no interior das tendas, ao lado de sua mãe. Em virtude destas oposições, Isaac afeiçoou-se a Esaú e Rebeca a Jacó. Um dia, Esaú chegou cansado das caçadas, despiu o arco, tirou o suor do rosto nas águas e sentiu um gostoso odor de guisado que vinha da barraca de seu irmão.
Estando faminto, pediu a Jacó que lhe servisse um pouco do guisado. Jacó propôs ao irmão que trocasse o guisado pela primogenitura. Esaú, impulsivo e irrefletido, aceitou a proposta de seu irmão sem pensar muito. Aconteceu que Isaque ficou velho e uma grande noite desceu sobre os seus olhos. Sentindo aproximar-se a morte, e tendo que abençoar Esaú por causa da primogenitura, Isaque chamou seu filho e lhe disse que fosse caçar e, depois, fizesse um guisado saboroso do modo como ele gostava e, por fim, lhe trouxesse. Feito isto, ele lhe daria a sua bênção. Rebeca, que ouvira toda a conversa entre Isaque e seu filho, chamou Jacó e lhe disse que fosse ao rebanho e tomasse 2 bons cabritos, que ela ia prepará-los ao gosto de Isaque. Preparados os cabritos, o guisado seria levado por Jacó ao seu pai que, estando cego, tomaria um filho pelo outro e daria a bênção de Esaú a ele. O rapaz argumentou que lhe seria difícil enganar o pai porque Esaú era peludo e ele tinha um corpo sem pelos. Rebeca diz-lhe que não se importe com aquele detalhe e que apenas se limite a fazer o que ela dizia. Rebeca, então, vestiu Jacó com as roupas de Esaú. Com peles de cabra cobriu-lhe os braços e o pescoço. O seguir, mandou que o filho fosse onde estava Isaque e levasse a ele o guisado. Assim, através deste recurso, Jacó recebeu a bênção que era devida a Esaú. Este truque com que Rebeca e Jacó usurparam o direito de Esaú à primogenitura vai gerar um ódio profundo entre os 2 irmãos. 41. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que o seu pai o havia abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei Jacó, meu irmão Gem. 27, 41. Que lições se pode tirar desta velha história? Por certo é de que a vida continua e que a reencarnação é a mola propulsora do progresso dos espíritos. Iniciemos por um fato explícito que o texto evidencia: as 2 crianças brigam no ventre materno. A situação é tão estranha que a mãe vai procurar o Senhor em busca de uma explicação para o que está acontecendo. A resposta do Senhor não é menos insólita. Ele diz que no ventre dela há 2 nações que lutarão entre si, que o mais fraco dominará o mais forte. Se aceitarmos a teoria tradicional de que os espíritos são criados por Deus no momento da fecundação, esta passagem fica sem sentido. De onde viria a animosidade entre Esaú e Jacó, mesmo antes de nascerem? Quando Deus fala em 2 nações que lutam no ventre de Rebeca, faz referência aos 2 meninos que irão liderar na terra a partidos diferentes. Estamos aqui em uma situação análoga do texto de Jeremias, pois o Senhor, para fazer uma afirmação deste tipo, deveria conhecer estes espíritos e eles deveriam ter, antes da encarnação na tenda de Isaque, uma completa estrutura de caráter. Depois que os meninos cresceram, desenvolveram personalidades opostas. A psicologia clássica costuma explicar a personalidade como resultante de 2 aspectos básicos: a hereditariedade e o meio. A hereditariedade de ambos não oferece nenhuma dificuldade e o meio era o mesmo para os 2. Uma outra questão interessante é a da afinidade entre Esaú e Isaque, Jacó e Rebeca. Em verdade, não se pode explicar todas essas questões sem nos valermos da teoria reencarnatória. Esaú e Jacó são espíritos opostos que possuem diferenças específicas entre si, espíritos diferentes que, naquela encarnação, nasciam em uma mesma família para uma tarefa em conjunto. Deus os conhecia muito e sabia que poderia contar com eles. Quanto à relação entre Esaú e Isaque, Jacó e Rebeca, explica-se pela lei das afinidades espirituais. Rebeca não escolheu Jacó porque ele era mais fraco, ou Isaque Esaú por este ser mais forte, mas porque havia entre eles forte afinidade, um sentimento amoroso que se origina das relações entre os espíritos e que se solidifica nas muitas encarnações por que passam. Com estas considerações terminamos as nossas reflexões sobre o Antigo Testamento, onde tentamos mostrar entre os antigos hebreus a existência dos fenômenos e das crenças espíritas.
Em continuidade, estudaremos o Novo Testamento, onde a figura de Jesus domina todo o cenário como uma estrela de primeira grandeza. Parte 9. O Novo Testamento. 9.1. Os rituais funerários de Israel. No tempo de Jesus, os judeus viam a morte com profundo respeito. Era o momento fixado por Deus, desde toda a eternidade, do qual o homem não se podia furtar. Após a morte do corpo físico, Bashar, o corpo desce à terra-mãe de onde foi tirado e a sua sombra desce para o Sheol. Conforme os antigos israelitas, era um crime sem nome deixar um cadáver insepulto. Mesmo assassinos e os criminosos tinham direito ao sepultamento. Não há visão mais cruel do que a de um corpo morto abandonado, atirado à sua própria sorte, servindo de pasto aos animais necrófagos que se banqueteiam na carcaça apodrecida. O corpo do homem, diz o texto sagrado, e a imagem e semelhança da divindade, deixá-lo, portanto, num estado de tal desamparo seria o mesmo que ofender ao Senhor. Não basta, entretanto, enterrar o corpo. É necessário ainda fazer-se um cerimonial, de conformidade com a tradição. Assim que a morte se dava, dever-se-ia fechar os olhos do defunto, beijá-lo, lavá-lo e perfumá-lo com essências aromáticas. Sobre este ritual, fala-nos Ropes, o Tratado do Sabate permitia fazer, no dia de repouso, tudo o que é requerido para os mortos, lavá-los e ungí-los com perfumes. Não se trata de um embalsamamento propriamente dito, à moda egípcia, mas de uma espécie de homenagem análoga à que é prestada aos vivos numa refeição de cerimônia, quando se lhe coloca óleo odorífero na cabeça. O nard é o perfume mais usual, é o que Maria Madalena espalhou sobre Jesus, gesto que ele comentou nestes termos: fez isto para a minha sepultura. Mas também utilizam a mirra e o aloés, que não é extraído desta liliácea nauseabunda usada em farmácia, mas da madeira de aloés, Agalocon mactual ou agaloche importado da Índia, de odor requintado. Se tomarmos a letra o texto de São João, parece que se envolve o corpo numa quantidade enorme desses aromas. O evangelista avalia em 100 libras o peso da mirra e do aloés trazido por Nicodemos para sepultar Jesus, mas, sem dúvida, trata-se de aromas depostos no túmulo, ao lado do corpo. Ropes, Daniel. A vida cotidiana na Palestina no tempo de Jesus. Livros do Brasil, Lisboa, SD. Entre os judeus antigos era uso comum enterrar-se o morto acompanhado de elementos simbólicos indicadores de suas funções na terra. Assim, o rei era colocado no sepulcro com um diadema, o soldado levava a sua espada e o profeta o seu manto. No texto de Samuel, unção. Vimos a Pitonisa de Endor descrever o profeta surgir vestido com uma capa. No tempo de Jesus, porém, esses costumes não eram mais observados. Segundo o Evangelho de João, Ju. 11, 1-45, no relato sobre a ressurreição de Lázaro, o morto era apenas envolvido em uma mortalha e no rosto colocavam-lhe um sudário. As mãos e os pés eram atados com ligaduras. Antes de enterrá-lo, entretanto, levavam-no para um aposento onde os parentes, vizinhos e amigos vinham vê-lo pela última vez. O tempo de duração entre a morte e o sepultamento é, em média, 8 horas. Muito raramente se usa o ataúde. O morto é levado em uma espécie de padiola aberta, de modo que as pessoas que passam podem vê-lo sem qualquer dificuldade. Parentes e amigos seguem levando a padiola. No caso de um morto ser uma criança pequena, será levada no colo. No Evangelho segundo Lucas, Luke 7, 1-17, encontramos referência a um desses enterros. Nesta passagem, conta-se que Jesus, indo a Naim, ao chegar à porta da cidade, viu o enterro de um menino, filho único de uma viúva. Tocado pela dor da mãe, Jesus fez parar o cortejo fúnebre e, tocando na padiola, mandou que o menino se levantasse, o que, de fato, aconteceu.
Na cabeça do cortejo fúnebre iam as mulheres porque, segundo a tradição, foi uma mulher, Eva, que fez o homem perder a imortalidade. Durante o trajeto, os participantes davam grandes gritos e demonstravam de todos os modos possíveis o seu sofrimento. Contratavam-se carpideiras, que executavam as suas funções com grande alarido. A estes enterros também não faltava música. Os enterros, mesmo os mais pobres, deviam levar pelo menos uma carpideira e um flautista que, consciente da gravidade de sua função, procurava tirar do seu instrumento as notas mais tristes e pungentes. Os israelitas não incineravam seus mortos, por causa da crença na ressurreição da carne. Não havia, porém, cemitérios regulares. Conforme o uso, costumava-se enterrar os mortos a uma certa distância da cidade. A medida considerada legal era de 50 cevados das aglomerações, por isso é que se encontra no Vale de Josafá, em Jerusalém, um grande número de túmulos. Depois que o morto é colocado no túmulo, põe-se sobre este um monte de pedras e, em alguns casos, um monumento. A construção de monumentos sobre os túmulos não era comum aos judeus ortodoxos, por ser de influência romana. Tudo terminado, reúne-se a família para uma refeição fúnebre. Os profetas Oséias e Ezequiel falam dessas refeições sob a denominação de pão do luto. Neste repasto também se bebem copos de vinho ritualisticamente. O número de copos que poderiam ser bebidos não era fixado, entretanto, desde que, durante o enterro de um rabino, houve grande embriaguez entre os participantes, o sinédrio passou a determinar o número de copos que poderia ser bebido. Nessa ocasião, a família é visitada pelos amigos, principalmente aqueles que não puderam ir ao enterro. O luto, muito rigoroso, durará 30 dias. Nos primeiros dias, o enlutado não executará nenhuma tarefa e, se acontecer de encontrar algum conhecido que o saúde na rua, não deverá responder ao cumprimento. Os mais exaltados deixam de tomar banho e vestem roupas sujas durante largos espaços de tempo. Durante o ano, em datas fixas, vão visitar o túmulo, notadamente no mês de Adar, último mês do ano litúrgico dos judeus. Há também o cuidado de caiar as pedras, lajes ou monumentos que ficam sobre os túmulos, o que se faz passando sobre o sepulcro uma aguada de cal. Esta prática mantém sempre os túmulos com boa aparência externa, daí Jesus chamar os fariseus de sepulcros caiados por fora mas sujos por dentro. Para os judeus, a morte significava a extinção completa do homem. Acreditavam os judeus em uma outra vida depois desta e na imortalidade da alma. Na Bíblia, a palavra alma aparece expressa de 5 modos diferentes, cujo sentido não é coincidente. 1. Nefesh. Neste caso, a alma é entendida como vitalidade e, outras vezes, como personalidade. No Deuteronômio, Xi, 23, ela se refere ao sangue como o princípio da vida. 23. Somente esforça-te para que não comas sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne deu-te. 12, 23. 2. Ruach. Esta palavra é traduzida como espírito ou vento. Refere-se ao elemento que possibilita ao homem estar consciente de Deus e comungar com Ele. O Ruach é uma espécie de alma transcendente, portadora do que há de divino no ser humano, daí sua relação com o Ruach HaKodesh, Espírito Santo. É este elemento que torna o homem vivo espiritualmente. 3. Neshama. Esta palavra pode ser traduzida como respiração, tendo uma certa analogia com a palavra grega pneuma. Por este termo se designa o elemento que torna o homem vivo do ponto de vista psicológico. 4. Yeshida. Este termo, em hebraico, significa uno, singular. Deste modo de ver, a alma é aquilo que torna o homem um indivíduo, um ser único entre todos os outros. 5. Shaya. Esta palavra quer dizer vivente ou que sobrevive. Neste contexto,
A alma é a parte que sobrevive depois da morte física. Por fim, resta-nos ainda examinarmos o conceito de repa ou sombra. Conforme o texto do livro de Samuel, os repaim, sombras dos mortos, são duplos do corpo de carne, e no Sheol, mundo das sombras, conservam a sua individualidade. Depois da morte, quando o corpo é enterrado, os repaim descem para viver no Sheol. Este lugar é descrito de um modo muito pouco poético e colorido. No Sheol as sombras dos mortos não podem fazer coisa alguma. Ali habita o silêncio, diz o paciente Jó, e o salmista afirma que o Sheol fica tão longe que nem mesmo a ira de Jeová chega àquelas paragens. 9.2 Jesus e os Espíritos 9.2.1 A visita a Isabel. 39. Naqueles dias, levantando-se, Maria foi apressada às montanhas em uma cidade de Judá. 40. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. 41. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. 42. Exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. 43. Como é que me vem visitar a minha mãe de meu Senhor? 44. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criança saltou de alegria no meu ventre. 45. Bem-aventurada que acreditou, pois há de cumprir-se as coisas que, da parte do Senhor, lhe foram ditas. Lucas, I, 36 a 45. Maria, estando grávida, faz uma visita à sua prima Isabel. O texto evangélico não revela em que cidade morava Isabel, mas uma tradição do século V diz tratar-se de Al-Karim, um lugarejo que ficava a cerca de 7 quilômetros de Jerusalém. Quando Maria chega à casa de Zacarias e faz a saudação a Isabel, esta, que está grávida de João Batista, sente a criança pular-lhe no ventre. O seguir, diz o texto que ela ficou cheia do Espírito Santo. Conforme o professor Torres Pastorino, Sabedoria do Evangelho, Vol. I, página 42, a palavra Espírito no texto grego não possui artigo. Na língua grega não havia artigo indefinido. Quando o substantivo está determinado, usam-se os artigos definidos, o, i, tu. Quando o nome era indeterminado, a prática era não se usar artigo. Assim, nas traduções, nos casos da palavra estar usada sem artigo, pode-se antepor a ela um artigo indefinido. Deste modo, a expressão cheia do Espírito Santo poderia ser traduzida por cheia de um Espírito Santo ou em termos espíritas, incorporada por um bom espírito. No processo de incorporação ela eleva a voz, isto é, fala em tom diferente do que lhe é natural, e diz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Naturalmente que Isabel, não tendo qualquer conhecimento do que se passava com sua prima, não poderia ser a autora da frase. Neste caso, quem a teria formulado? A hipótese mais plausível é a de que o espírito de Elias, que se preparava para reencarnar como João Batista, teria tomado Isabel. Elias, espírito elevado, sabia do que se passava com Maria e do plano da salvação no qual ele próprio teria uma parte importante. É notável a alegria de Elias ao surpreender no ventre de Maria o espírito do Messias. Como é que me vem visitar a mãe do meu Senhor? Elias sente-se feliz porque certifica-se de que os planos divinos estão em pleno andamento. A ele caberá o papel de arauto do espírito do Messias que vem para salvar o seu povo e, com enorme contentamento, constata que o grande evento já se deu. O seu Senhor está ali para deflagrar a maior revolução espiritual que o mundo conheceu. 9.3 Os demônios durante a vida pública de Jesus Cristo. Há diversas passagens nas quais ele entra em contato com espíritos que são chamados demônios e que foram encarados pelo cristianismo tradicional como seres eternamente voltados para o mal,
opositores de Jesus num sentido muito próximo da relação entre Angra Mainyu e Ura Mazda na teologia do masdeísmo. Antes de entrarmos no exame dessas passagens, achamos oportuno fazer algumas considerações sobre o